Esse cientista brasileiro ganhou o Oscar da Ciência em 2025, já que foi indicado pela Nature como um dos 10 cientistas mais influentes e que mais marcaram a história do ano. E esse cientista é o Luciano Moreira, que propôs um método inovador para controlar as arboviroses, como Zika, dengue e chikungunya. E eu tive a grande oportunidade de entrevistá-lo. Já nesse vídeo você vai ver a entrevista, mas antes, curte, comenta, compartilha e não se esqueça de se inscrever porque eu estou sempre trazendo conteúdos científicos. Mas, primeiramente, vamos entender por que a pesquisa do Luciano foi tão importante assim. No mundo, existem cerca de 4 bilhões de pessoas que vivem em regiões tropicais, ou seja, regiões em que elas estão suscetíveis a serem infectadas com os vírus das arboviroses. E existem muitas investidas com relação ao controle dessas arboviroses, muitos programas governamentais, sempre focados em controlar os mosquitos. Seca a água do mosquito, vamos envenenar o mosquito, ou então vamos matar o mosquito. Mas vira e mexe ainda aparecem epidemias, um aumento do número de casos, mortes. E se a gente estivesse lutando da maneira errada? E se houvesse uma outra estratégia? A estratégia de simplesmente tornar o mosquito incapaz de transmitir as arboviroses. Foi exatamente isso que o Dr. Luciano pensou e está executando nesse momento, através do método Wolbachia. O método Wolbachia é um método que torna os mosquitos, o Aedes aegypti, incapaz de transmitirem as arboviroses. Mas como é que esse método funciona? Ele não é transgênico, não é um veneno. É simplesmente que existe uma bactéria chamada bactéria Wolbachia, que já existe naturalmente em vários insetos, como borboletas, moscas, mas não existe especificamente no mosquito Aedes aegypti. Mas foi descoberto que quando essa bactéria está dentro do mosquito, ela compete por recursos com os vírus das arboviroses e ela impede, ela bloqueia que os vírus das arboviroses estejam também dentro do Aedes aegypti. Ou seja, ela bloqueia os vírus das arboviroses no Aedes aegypti e assim o Aedes aegypti não vai poder transmitir. Ele pode nos picar, mas não vai poder transmitir. E o que é que a gente faz com essa informação? A gente solta os mosquitos com a Wolbachia na natureza e espera que eles fiquem predominantes em relação aos mosquitos que já estavam lá. E sabe o que é o melhor? Essa característica de ter a Wolbachia é hereditária. Então, a tendência é que realmente eles vão predominar. Isso tudo parece ficção científica, mas já é realidade e já está acontecendo em outros países e no Brasil, nas cidades de Niterói e Campo Grande. Agora que você já entendeu o que é o método Wolbachia e por que ele é tão importante, vamos para a entrevista. Até mais! Olá, Luciano. Primeiramente, muito obrigada. Estamos muito felizes de estarmos aqui com a sumidade da ciência, nosso quase Oscar, né? Na ciência, na engenharia agrônoma. E, primeiramente, o que eu queria perguntar é, toda a nossa história de combate às arboviroses, né? Zika, dengue, chikungunya, foi focada na erradicação, na eliminação do mosquito. Mas aí existe essa proposta inovadora, esse método inovador, que é um método Wolbachia, que na verdade torna o mosquito incapaz de transmitir as arboviroses. Como foi que surgiu essa ideia? Olá, doutora Iane, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Então, o método Wolbachia, ele iniciou na Austrália, né? Foi uma ideia do professor Scott O'Neill, que é da Monash University, e ele já trabalhava com Wolbachia antes em outros insetos, e ele teve um conhecimento de um pesquisador, um cientista lá dos Estados Unidos, que ele tinha uma linhagem de Wolbachia que reduzia pela metade o tempo de vida da drosófila, da mosquinha da fruta. Então, o Scott O'Neill pensou, né, você sabe que a Wolbachia, apesar de muito comum na natureza e também estando presente em algumas espécies de mosquitos, nunca foi encontrado no Aedes aegypti. Então, o que ele pensou? Se a gente colocar a Wolbachia, essa que reduz o tempo de vida, no Aedes aegypti, quem sabe ele vivendo metade do tempo, então a gente sabe que o mosquito vive cerca de 30 dias na natureza, ele viver só 15,
ele então não conseguiria transmitir o vírus da dengue. E aí ele passou 4 anos nesse processo, né, de purificar a Wolbachia do ovo da Drosophila e injetando no ovinho do mosquito Aedes aegypti, e finalmente ele conseguiu uma linhagem. Realmente ela reduziu o tempo de vida, mas ela causava alguns problemas de fitness no mosquito, né, de realmente aspectos biológicos do mosquito. Mas a gente descobriu, quando a gente fez a infecção, eu estava no laboratório dele na época, Uhum. isso foi em 2008, que quando a Wolbachia é presente no Aedes aegypti, ela estava bloqueando o vírus da dengue. Então, acontecendo alguma coisa ali na célula, que o vírus precisa se replicar dentro da célula, a Wolbachia estando ali, ela competindo com o vírus, ela estava Uhum. bloqueando. Então, essa foi a grande descoberta, essa foi onde tudo começou. Caramba. E assim, as pessoas, né, muitas vezes não imaginam o esforço e a complexidade, né? Que a gente fala a história de uma forma mais rápida, né? Como foi que aconteceu, mas na verdade foram literalmente milhares de tentativas para conseguir realmente ser bem sucedido, né, essa injeção da Wolbachia no mosquito. É, e aí, teve algum momento dessas milhares de tentativas que a equipe achou que não ia dar certo, que se pensou em desistir? Sim, e na verdade, assim, quando eu cheguei no laboratório dele, né, já tinham mais de 4 anos que eles haviam estavam tentando e realmente estava a ponto de desistir, né, e aí conseguiram, finalmente, foi um momento que eu cheguei e já estava com essa linhagem pronta lá Entendi. de mosquito com Wolbachia. Mas sim, Caramba, isso teve. caramba. É, e aí a gente percebe na sua trajetória acadêmica que as suas pesquisas, elas são em geral práticas, né? Elas são focadas em solucionar um problema. E aí eu queria saber se você tem algum tipo de conselho para jovens cientistas, especialmente no começo de carreira, ainda decidindo que tipo de pesquisa se interessam, que tipo de pesquisa querem fazer. O que você falaria para eles? Então, isso assim, desde criança, né? Eu sempre quis trazer alguma coisa Uhum, para a sociedade, uma solução. Isso acho que faz parte da minha personalidade. Eu acho muito importante, né, a pesquisa básica, né? Então, tem muita gente que quer só trabalhar com pesquisa básica. A pesquisa básica traz todo um arcabouço para que a gente traga uma pesquisa aplicada. Então, mas o nosso caso teve pesquisa básica antes, a gente trabalhava na uhum, bancada, né, muito tempo trazendo sim, evidências. Eu acho que para os jovens cientistas tem que pensar primeiro o que gostam, e também eu acho que acontece na vida, né, coisas inesperadas. Essa minha ida para a Austrália para fazer um pós-doutorado não foi planejado, foi uma coisa que aconteceu, uma oportunidade, eu fui e aí lá encontrei, né, conheci a Wolbachia e isso tudo começou. Então, é a vida levando a gente para outros lados. E se for pesquisa básica, é super importante, e quem gostar de pesquisa aplicada, né, realmente trazer uma solução, é o que eu gosto, e o controle biológico também sempre foi uma coisa que eu gostei na minha vida, né, de trazer alguma coisa menos invasiva, uma coisa sim, mais natural para um controle de pragas, ou, nesse caso, as arboviroses com Wolbachia e dengue. sim. E essa sua ida à Austrália, ela foi muito importante na sua carreira. E muitos cientistas do Brasil, né, pessoas jovens, consideram, né, a possibilidade de fazer um PhD, um mestrado, um pós-doc no exterior. Eu queria entender o quão importante foi a sua ida para o exterior, se isso mudou de alguma forma a sua visão sobre a ciência, sobre a sua pesquisa. Eu tive a oportunidade já no doutorado de ir para fora. Eu fiz um doutorado de sanduíche, fui para a Holanda, né? Uhum, Mas era um outro assunto. Depois, no pós-doutorado, primeiro eu fui para os Estados Unidos, passei 4 anos e meio. Eu acho que isso, assim, você tendo, né, um jovem cientista tendo oportunidade, eu acho que tem que ir. Eu tenho vários estudantes que foram e não voltaram, né? A gente tem problemas no Brasil de vários sentidos aí, não tem muito incentivo na ciência, né? E realmente
investimento, que eu acho super importante, Sim. mas eu optei por voltar, né? Aí eu, pesquisador da Fiocruz, eu Sim. voltei, mais essa visão fora, você conhecer outros laboratórios, outros grupos, realmente super importante. Quem tiver a oportunidade, a chance de ir, tem que ir, Uhum. tem que ir. Sim. E assim, para deixar bem claro que as pessoas confundem, elas voltando para a Wolbachia, né? As pessoas confundem, acham que é um mosquito transgênico, geneticamente modificado, mas não é. São processos totalmente diferentes. E eu gostaria que você explicasse de uma forma que as pessoas entendessem que, na verdade, o método Wolbachia não é um método de modificação genética. Exatamente. A gente, nesse processo, foi só uma associação, né, de uma bactéria com o organismo, com o vetor, o mosquito Aedes aegypti, que não existia a Uhum, transferência. Não houve nenhuma modificação genética, nem no mosquito e nem na bactéria. E então, por isso que a gente diz, né, que o método Wolbachia é natural, então, uma uhum, associação natural, é seguro, porque a Wolbachia, ela vive dentro da célula, ela não é transmitida nem para pessoas, nem para animais, nem para plantas, nem para o meio ambiente. Se o mosquito morre, ela morre também. E mais importante também é o de ser um método autossustentável, né? À medida do ponto que a gente faz ali as liberações, a Wolbachia vai aumentando em número, a prevalência ali numa determinada localidade, a gente pode parar e se mantém, os mosquitos, os volbitos se mantêm naquele ambiente ali e indefinidamente. sim. E aí, falando em resultados práticos, a gente já tem o caso de Niterói. Eu gostaria de que você discorresse assim como foi a experiência, especialmente em relação aos resultados. Certo, a gente tem, além de Niterói, tem mais recente de Campo Grande também aqui no Brasil, né? Ah, que Então, legal. o método Wolbachia já está em 15 países, aqui no Brasil já temos em 16 municípios já que já tem a implementação. Um dos mais antigos é Niterói, a gente tem duas publicações científicas de Niterói, uma de 2021, que mostrou 69% de redução de dengue. Naquele momento, a gente não tinha a cidade inteira protegida, eram cerca de 75% do município, e depois o Ministério da Saúde quis continuar e finalizar o município, e a gente tem um outro artigo esse ano, de agosto, mostrando 89% de redução quando você faz uma análise de mais longo prazo, no município de Niterói. Em Campo Grande, a gente tem uma publicação que saiu agora bem recente, no final do ano, mostrando uma redução de 63% de casos de dengue no município de Campo Grande, que é um município bastante grande também, foi feito inteiro, né, por um todo, por todo. Interessante. E a gente escuta os números, as estatísticas, mas, por exemplo, eu já sofri com dengue hemorrágica, eu fiquei bastante grave, na época. E assim, quando a gente escuta um número, a gente às vezes não traduz o que isso é na realidade. E aí, de fato, o que está acontecendo é que você, a sua equipe, né, sua pesquisa está impedindo mortes, impedindo que pessoas se infectem, com os vírus das arboviroses. Eu gostaria de saber como é que você se sente sabendo disso. Assim, uma coisa. Hoje eu sou, né, o diretor-presidente dessa empresa, que eu me licenciei da Fiocruz ano passado para assumir a direção dessa empresa, Uhum, tem a intenção de realmente expandir o método no Brasil, atender o Ministério da Saúde, a Fiocruz. E a nossa missão é essa: é reduzir sofrimento, reduzir mortes e trazer uma melhor qualidade de vida aí para vários municípios do Brasil e quem sabe no futuro para outros países também, a gente puder exportar os ovos. Hoje a gente já está numa produção de mais de 100 milhões de ovos de volbitos por semana, uhum. né? Isso vai ter a capacidade de proteger cerca de 14 milhões de habitantes a cada ano. Então, podemos expandir bastante aí no Brasil. Felicidade. Por muito tempo, o que se falava é que seria impossível erradicar qualquer arbovirose, que seria impossível erradicar a dengue. Você acha que com o método Wolbachia esse tipo de perspectiva tem mudado?
Olha, é assim, a gente sempre diz assim para a população, para os gestores, né? A gente não é uma bala de prata. O método von Baker tem que ser utilizado de forma racional com outros métodos, não, inclusive controle químico, se necessário, mas, por exemplo, vacinas, né? Tem aparecido Sim, vacinas aí, podem ser complementares. Então, acho que tem que ser bem pensado, aplicado de uma forma racional e erradicar, eu acho uma palavra muito forte, eu acho que a gente pode sim tentar reduzir significativamente a incidência de arboviroses, não só como dengue, mas zika, chikungunya, né? Mas eu acho que tem que ser bem aplicado e disseminado aí pelo Brasil afora e ter acompanhamento, né? sim. É, essa questão de transportar os ovos dos mosquitos que têm a Wolbachia e, portanto, são incapazes de transmitir os vírus, ela às vezes gera certas dúvidas na população que está recebendo esses ovos, esses mosquitos. Eu gostaria de saber qual seria a forma mais eficaz de explicar para a população que, na verdade, que é um método eficaz. Então, a gente, antes de liberar, a gente nunca fez liberação de mosquitos, assim, só fez. A gente sempre tem um trabalho de engajamento comunitário antes. A gente trabalha Sim. nas áreas de saúde, educação e lideranças sociais para explicar o método, tirar dúvidas. E a gente tem pesquisas, né, de opinião, igual pesquisas de eleições, de Ibope, que mostram o conhecimento da população, o entendimento sobre o método e, no final, a última pergunta, né, isso é quase no final desse engajamento, que demora de 2 a 4 meses, Uhum. se eles aprovam a liberação de mosquitos, né? Então, a gente tem tido mais de 90% da população dessas áreas que a gente está atuando que dizem sim, que apoiam o método. E toda né, a mídia, a comunicação, o que sai aí é muito importante para tirar dúvidas, né, e a população ficar bem informada. Então, isso é muito importante. Pois é, assistam essa entrevista Com certeza. para divulgar o método. E última pergunta, gostaria de saber alguma mensagem para um jovem cientista que está só começando sua carreira. A última mensagem, acho que tem que ter perseverança, né? Uma Uhum. palavra, tem que seguir com a sua ideia e não desanimar quando tiver resultados negativos, porque a ciência é isso, é um trabalho de erros e acertos. Tem um dia que dá tudo errado, mas no outro dia você tenta de novo e vai também olhando possibilidades, a gente vai conseguir ter um resultado positivo e seguir adiante na sua área de pesquisa, todas são importantes. Muito obrigada pela mensagem, Luciano. Muito obrigada pela entrevista. É, desejo ainda muito mais reconhecimento. Desejo também que o método realmente se espalhe, se expanda e traga todos os benefícios para que ele é destinado. E até mais. Muito obrigado aí pelo apoio de vocês na divulgação e assistam essa entrevista.